Hoje, uma das coisas mais difíceis para um pai, para uma mãe, é educar seus filhos. Educar é mais difícil do que colocar pão na mesa. Às vezes você como pai, mãe, às vezes se estressa com seu filho porque ele não está ouvindo, né? Mas eu já falei, que aí você tem que repetir de novo. Aí você não ouve. Né? E aí, eu pensei de uma palavra que eu ouvi pela primeira vez na Bíblia. Inculcar. Pesquisando, inculcar significa repetir. Em poucas palavras, inculcar eu definiria como a arte da repetição. Então, educar é repetir. Você vai ter que repetir para o seu filho 1, 2, 3, quantas vezes forem possível. Às vezes a gente fica um pouquinho impaciente, achando que não vai dar resultado, não está dando resultado, mas dá resultado. Eu falo isso por experiência própria. Eu não sabia que as palavras da minha mãe, quando ela dizia: se alguém pisar em você, você pede desculpa. Essas palavras eu nunca consegui entender. Como pode alguém que pisa em mim, eu tenho que pedir desculpa? E eu percebia como um tipo de pessoa que eu era, né? Aquela pessoa briguenta, nervosa, que se estressasse com pouca coisa. Como se diz, alguém de pavio curto. E aí eu lembro bastante de novo das outras palavras que minha mãe falava para mim, pela usão da Bíblia, claro. Essas palavras estão em Romanos, capítulo número 17, ou capítulo 12, versículo 17 a 21. Tem umas palavras que ela gostava sempre de repetir para mim. Naquela parte de Romanos diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe algo para comer. Se tiver sede, dá-lhe algo para beber. Gente, era muito difícil assimilar isso. Mas ela não parava de falar isso para mim. E hoje são uma das palavras que eu mais lembro. Você que é pai, você que é mãe, tem que lembrar do seguinte: falar, educar seu filho é como plantar uma árvore. Você pega uma sementezinha, né? Você coloca debaixo da terra, cobre ela. Essa ação é como você falar pela primeira vez o que ele tem que fazer, o que ele tem que ser. E aí você vai falar a segunda vez, a terceira, a quarta. Isso é como que regar aquela semente que você plantou. É verdade que fazendo isso, você nunca vê o resultado de imediato. Você não vê que aquela semente, o que está acontecendo com ela debaixo da terra. Se morreu, você não sabe. E é como que essa terra, essa semente fosse o nosso coração, né? Ou essa terra fosse o nosso coração e a semente fosse a educação que você está passando para ele. Você não sabe se está dando resultado, porque às vezes você está repetindo e não está dando certo. Mas como uma árvore, você planta, você sabe qual é a última coisa que você colhe? O seu fruto. A árvore te dá sombra, te dá oxigênio. Tem vezes as flores crescendo nela, mas os frutos são as últimas coisas que você colhe. Entenda.
não será em vão seu esforço da repetição. Hoje eu me pergunto onde está essa pessoa que hoje eu sou, onde estava. Eu percebo que simplesmente foi a educação, a arte da repetição. Ela tem muita força. E o dia que a gente cresce, a gente percebe quão forte são aquelas palavras dos nossos pais, quão forte são aquelas palavras, aquele empenho, aquela dedicação da nossa mãe, do nosso pai, e várias vezes nos falarem a mesma coisa. Eu já sou um pai, eu sei que é difícil, muito difícil educar um filho. É muito difícil você ter que ficar repetindo a mesma coisa. Mas vale a pena. Vale a pena porque se não fossem essas palavras que eu acabei de citar há pouco, da minha mãe, repetindo para mim, e muitas outras palavras que meus pais repetiram para mim, não seria a pessoa que sou hoje. Não desista dos seus filhos. Continue. Aquilo que você falar é para ele hoje, acredite. Por mais que você ache que não dá resultado, é que nem aquela semente. Você não sabe o que está acontecendo lá debaixo da terra. Você não sabe o que está acontecendo no coração do seu filho. Mas talvez um dia que você menos espera, você verá resultado. Verá o homem e a mulher que ele vai se tornar. Verá como valeu a pena você repetir. Então, a minha observação de hoje é essa. Não desista dos seus filhos. Repita quantas vezes for possível aquilo que vocês querem que ele aprenda. Do jeito certo. Você sabe que é a coisa certa. Está fazendo ele um cidadão do bem. Então, não desista de dar essas informações para ele. Você um dia vai se orgulhar disso. E vai. Essa é a minha observação de hoje para quarta-feira. E como sempre, desejo a todos o melhor possível que podemos escolher nesse mundo difícil de viver. Xalé no Cambote.